raízes, né, da teoria democrática ou do pensamento democrático contemporâneo. Né? Precisa lembrar que as primeiras tentativas, né, ainda na filosofia moderna, eu estou pensando aqui em autores como o Rousseau. Antes disso, a gente precisa pensar em autores como o Rousseau, o Locke, o Montesquieu e o Kant, que de alguma forma foram contribuindo cada um à sua maneira. Há duas mudanças interrelacionadas, dois processos de mudança interrelacionada que vêm definindo a forma como acontece a representação política nas sociedades democráticas. Esses dois processos são um processo de reconfiguração da representação, por um lado, e um processo de pluralização da representação. Nos anos 60 e 70 houve todo um movimento para fazer uma crítica da democracia e depois dos anos 60 e 70 o campo da crítica democrática ele foi crescendo, mas a forma como foi pensada que a democracia poderia se ampliar, poderia se aprofundar, poderia se tornar mais democrática, de fato parece muito pouco, ou parece relativamente pouco com as expectativas ou com as formas como se pensou esse aprofundamento nos anos 60 e 70. É por isso, então, que eu gostaria de me focar, né, de centrar aqui hoje nas teorias participativa e deliberativa, porque elas, de alguma maneira, estão pensando na contramão, né, dessa corrente mais cética ou cínica, se a gente preferir, né, o contrário. Elas estão pensando formas de ampliação dos espaços democráticos. Né, ou seja, elas estão interessadas não em reforçar, né, a vitória da violência, do animal laborioso e o fim de todas as possíveis experiências democráticas, mas sim de encontrar canais abertos possíveis, né, em que as experiências democráticas de fato aconteçam. Nos anos 60 e nos anos 70, a lógica era participação. Então, a crítica da democracia se fez em registro participativo. A democracia tem que ser participativa, precisamos ampliar a inclusão do cidadão médio e uma forma de fazer isso é mais participação. Os autores que fizeram isso, aqueles ativistas, atores e políticos engajados com uma crítica da democracia em teor participativo, eles enfrentaram alguns desafios de envergadura considerável. Primeiro porque, depois dos fascismos, instalou-se no mundo o consenso de que participação era má. Porque os fascismos foram casos de extrema participação com consequências políticas deletérias. Então, os fascismos foram o melhor álibi para todos os argumentos contra a participação. Permitir que a população participasse produzia monstros. Então, era bom limitar a participação da população. E esse era um consenso tido como um consenso razoável entre pessoas progressistas. Por um certo desenho institucional que vai depois redundar naquilo que a gente entende como uma certa configuração político-institucional da democracia, que é isso, né? Uma certa configuração do Estado, né? Uma certa divisão de poderes que precisa ser mantida, a ideia de que a legitimidade política vem através do voto, né, das eleições, ou seja, um certo conjunto de regras, digamos assim, básicas e elementares que vão configurar o Estado constitucional, mais tarde o Estado de Direito. Né? Dentro desse conjunto vastíssimo, importante, de autores que desenham esse quadro institucional, acho que é impossível, é preciso, né, detectar pelo menos duas fontes distintas que são muito importantes. Uma, aquela, que talvez seja a responsável, né, pela ideia mesmo de Estado constitucional, tal como nós a pensamos hoje, na sua primeira formulação, que foi dada por John Locke. O que é fundamental para mim aqui é reter, né, a defesa, né, que o Locke faz do governo constitucional contra todo o tipo, né, de Estado absoluto, ou seja, existe uma tentativa de mobilizar uma certa organização política contra o despotismo, e é claro que ele está olhando para o antigo regime, né, e para desfazer, né, todo tipo de absolutismo que gera uma obediência incondicional. Ele precisa criar alguns mecanismos de proteção do indivíduo em relação ao Estado. Então, o ponto de partida é o indivíduo é portador de alguns direitos, direitos inalienáveis, direitos individuais, direitos que são subjetivos. É em função de proteger esses direitos que ele entra
né, em consórcio em qualquer tipo de sociedade, isso vale também para a sociedade civil, e, fundamentalmente, o que o Locke pretende é garantir aos cidadãos que ingressaram na sociedade em função da preservação dos seus direitos individuais, e não só da preservação, do incremento da sua vida de acordo com as suas preferências individuais. O fundamental é garantir a esse cidadão o direito de resistência quando ele se sente ameaçado. A outra a gente encontra no Rousseau, né, que também como o Locke, né, e também como o Locke contra o Hobbes, né, pretende desenhar um tipo de organização, e não só estatal, né, mas estatal é um pouco anacrônico nesse caso, mas um tipo de organização das relações sociais também, que não permita, novamente, a obediência irrestrita diante de uma soberania absoluta. Então, ambos são autores que se põem contra o despotismo. No entanto, o Rousseau, diferentemente do Locke, né, não coloca a tônica do seu discurso nos direitos individuais que devem ser preservados pelo Estado para que se justifique a vida, digamos assim, em sociedade. A tônica do Rousseau não é essa, a tônica do Rousseau é a da soberania popular. Sem recusar, obviamente, que os indivíduos têm interesses privados, o que importa para a proteção, né, da unidade, que não pode ser pensada como para o Locke, né, não é exatamente uma agregação de interesses, mas é propriamente uma associação entre pessoas. O que importa para elas é que elas encontrem um ponto comum, que o Rousseau vai chamar de vontade geral. É aqui que está a raiz, né, a outra raiz, a raiz do pensamento propriamente democrático, né? Aquela que vai depois, né, se desenvolver pelas mãos dos republicanos, né, numa exigência de participação ativa, de cidadania viva, né, dos cidadãos. Não preciso dizer que esses modelos, ao longo de toda a história do pensamento ocidental, uma vez que eles tenham sido formulados, eles vivem em tensão. Né? Eles vivem uma relação bastante tensa, como se, e essa é uma das questões que eu queria abordar aqui hoje, como se eles fossem antagônicos, como eles fossem incompatíveis. Né? E de antemão posso dizer que, se me interessa reforçar, né, a importância, a vitalidade hoje do modelo deliberativo, é porque ele desfaz aquilo que pareceu uma verdade ao longo de toda uma tradição, qual seja a de que essas duas raízes, esses dois modelos, o liberal e o democrático, são incompatíveis. Pelo contrário, o que se procura mostrar, né, e aí acho que o Habermas faz muito bem isso, quando ele diz que não só não são incompatíveis, como eles se pressupõem mutuamente, né? Ou seja, o Estado de Direito e a democracia, eles não são incompatíveis e tampouco apenas compatíveis. Um processo de diversificação institucional da democracia que não pode ser mais descrita com aquelas descrições que nós temos próprias do século XIX, próprias do século XVIII. De fato, há um profundo conflito em relação a como opera a democracia. Por quê? Porque quando você diversifica as formas de representação, você está a disputar os princípios de legitimidade da representação. Então, os atores tradicionais, que têm formas específicas de representação e o controle monopólico de formas específicas de representação, obviamente que não tem nenhum interesse em permitir que outras formas de representação consigam decantar, consigam cristalizar princípios de legitimidade amplamente aceitos para operar outras formas de representação. Então, uma das críticas mais constantes que você escuta quando você analisa essas práticas, esses novos espaços, é qual a legitimidade dos caras que estão lá dentro? Qual a legitimidade desses atores? Quem escolheu eles? E o que você tem por trás dessa discussão toda é, afinal, qual é o princípio de legitimidade que é capaz de justificar a desejabilidade daquilo que se faz nesses espaços. Como é possível pensar essa disputa em termos de que outros princípios de representação ou de legitimidade estão sendo produzidos? Há um processo de construção de novos argumentos de por que esses atores estão fazendo a representação. É um processo em andamento. Ele não está cristalizado.
e é um processo em andamento e aberto, porque isso depende basicamente do conflito, depende de quanto esses novos atores e esses novos espaços sejam capazes de sobreviver no longo prazo. Se os companheiros decidirem continuar a greve, é para decidir com muita coragem. No século XX, foi incorporado o eleitorado em massa aos processos eleitorais e os partidos políticos de massa emergiram. Os partidos políticos de massa passaram a desempenhar funções de representação de interesses de amplíssimos grupos sociais, amplas camadas da população, e passaram a desempenhar uma função de construção de identidade política de amplos segmentos da população em relação aos seus interesses políticos. É curioso constatar que, quando aconteceu essa mudança, os observadores da época diagnosticavam que a representação política tinha acabado. E diagnosticavam que a representação política tinha acabado porque supunha-se que a representação política, por definição, era um vínculo não mediado entre representante e representado. Quando surgem os partidos políticos, surge uma nova instituição que passa a mediar a relação entre eleitor e eleito. O eleitor, ele não vota mais no eleito, não vota mais no representante, vota no partido, mas ao fazer isso ele perde o controle sobre o representante. Então, foi um debate, se vocês olharem para o debate do começo, os primeiros 30 anos do século XX, um debate muito interessante dizendo acabou a democracia. Acabou a democracia porque os partidos políticos acabaram com a democracia, porque não é mais possível uma relação direta entre eleitor e eleito, e os que passaram a controlar hoje a política são os partidos. Com a vantagem que dá algumas décadas de distância, nós sabemos que a democracia não acabou. Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai do 8º andar. E a solidão das pessoas dessas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfego, o rapaz delicado e alegre que canta e requebra. É demais, cravos, espinhas no rosto, rock, hot dog, play it cool baby, 12 jovens coloridos. Dá uma afinadinha com o piano, que é com ele mesmo que eu vou. São 2 minutos agora que ele vai tocar. 2 e pouquinho. Vamos ver, se Deus quiser. Eu prefiro ver. Pra mim tá bom. O Brasil, ele de fato ocupa uma posição de destaque. O Brasil é um país que, quanto às suas experiências de inovação democrática, tornou-se um caso exemplar no debate do mundo todo. Hoje tem mais estudioso da teoria democrática estudando o Brasil para pensar o futuro da democracia do que estudando qualquer país do hemisfério norte. E essa é uma mudança interessante porque durante muitíssimos anos, eu diria durante a maior parte da vida democrática dos nossos países no hemisfério sul, na América Latina, nós tendíamos a pensar no hemisfério norte, nas experiências históricas do hemisfério norte, para pensar na democracia. A democracia era alguma coisa cujos principais eventos históricos tinham acontecido na história do hemisfério norte, norocidental do mundo. E hoje, por primeira vez, salvo engano, na história da democracia, quando a gente pensa em democracia e não em revolução, é o hemisfério norte que está atentando para experiências de transformação social que ocorrem no hemisfério sul. E isso tem a ver com a forma como essas transformações estão acontecendo, com o que essas transformações permitem iluminar a respeito de como podemos mudar a democracia. Desde as transições democráticas,
para o futuro da democracia no mundo, a coisa mais interessante que tem acontecido são essas experiências de inovação, e que são experiências de inovação que elas se espalharam pelo mundo afora. O Brasil é um caso exemplar, citado como local de ampliação, profundização ou democratização da democracia, mas não é o único caso. Há alguns casos que são bastante conhecidos, por exemplo, as emendas constitucionais na Índia, que levaram à descentralização. Esses são casos que são estudados amplamente na literatura mundial. A chamada campanha de planeação da população, campanha popular de planeação do estado de Kerala na Índia. A lei de participação popular na Bolívia, o chamado Código de Governo Local das Filipinas. Se vocês olharem para o hemisfério norte, há pelo menos 10 anos que se fala em New Localism na Inglaterra, então tem uma tendência ao novo localismo, experiências de participação nos bairros, novas formas de governança no nível do bairro, no nível territorial. Há experiências de vigilância comunitária em Chicago, que têm sido muito estudadas. Renewable energy to transform our economy, create jobs and energy independence. That's John McCain. O que estaria a acontecer hoje, diz Manan, é que, de fato, há uma nova instância de mediação, e essa nova instância de mediação são os meios de comunicação. Os meios de comunicação passaram a operar uma mudança brutal na relação entre políticos e eleitores. Porque o papel político dos partidos de massa era manter a população vinculada a um partido, permitir o financiamento dos partidos das camadas baixas quando não existia financiamento público, e fazer com que o partido operasse com uma correia de transmissão, com uma máquina de operação da política que pudesse mobilizar o voto da população para eleger seus representantes. No momento em que surge uma mediação, que são os meios de comunicação, que permite aos candidatos estabelecer uma relação direta com o eleitor, no conforto do lar, você não precisa manter uma máquina mobilizada 364 dias do ano. Você não precisa ter uma máquina que é muito custosa, localizada em todos os bairros, fazendo atividades culturais, como eram os velhos partidos de massa europeus. E não há mais como falar hoje em democracia sem pensar seriamente o papel dos meios de comunicação, isso é central. Eles mudaram a forma de se fazer política, né? Não preciso ter diagnósticos alarmistas a respeito do papel da mídia, mas é óbvio que a mídia mudou a forma de se fazer política, desde coisas muito corriqueiras como a aparência dos candidatos, até formas mais complexas, que é a forma como você consegue ou não transmitir conteúdos importantes a respeito das suas propostas de campanha, né? Tem estudos muito interessantes, no caso dos Estados Unidos, mostrando como mudou a fisionomia dos candidatos antes e depois da era da TV. Então, antes da era da TV, eles eram meio feiosos. Depois da era da TV, você vê que começa um processo de cuidar a aparência dos candidatos. Isso tem efeito, isso começa a contar. Agora, isso é relativamente corriqueiro. Há coisas mais relevantes que merecem discussão, que tem a ver com as possibilidades do veículo para transmitir, de fato, certo tipo de conteúdos e como isso se faz. Então, digamos, há essas vantagens nesse diagnóstico, mas há limitações. Estou pensando, sim, numa ampliação do significado da democracia para além daquele que a tradição liberal a reservou. O que a tradição liberal a reservou? Ela reservou um espaço bastante pequeno e limitado para a ação dos cidadãos. A tradição liberal, e é por isso que eu preciso começar, na verdade, descrevendo minimamente em linhas gerais o que seria essa tradição, ela forja um cidadão portador de liberdades negativas, né? E na medida em que se pretende ampliar o significado da democracia, é preciso então refazer, né, criticamente, e claro, refazer a ideia de que o cidadão é tão somente um portador de liberdades negativas. Ele precisa ser algo mais do que isso para que ele possa se engajar no processo democrático, num processo
processo de construção de consensos. Em primeiro lugar, o modelo deliberativo ele dá um passo além do participativo na medida em que, claro, assimila a ideia de que é preciso ampliar os espaços de participação, mas, mais do que isso, é preciso também perseguir, de alguma forma, uma participação, não sei se isso é uma boa palavra, mas vamos tentar, uma participação com qualidade. Não se trata apenas de ampliar os espaços e incluir um número maior de pessoas no processo decisório. É preciso que esse envolvimento dos cidadãos no processo decisório seja feito da maneira mais razoável. É preciso, de alguma maneira, pensar em procedimentos que garantam a formação de juízos políticos razoáveis. É aqui que entra a novidade do modelo deliberativo. E, em segundo lugar, como eu acabei de dizer, ela também me parece bastante importante e extrai em grande parte a sua vitalidade do fato dela ter se empenhado em desfazer a dicotomia clássica entre as duas grandes raízes da modernidade ou do pensamento político, que é o liberal e o democrático, para mostrar que, na verdade, elas não só não são excludentes, como elas são interdependentes. O que caracteriza o modelo liberal? A centralidade e a defesa dos direitos individuais. Junto disso, a ideia de que o Estado e todo o seu aparato administrativo, ele tem que estar programado no interesse da sociedade. A sociedade, claro, no registro liberal, entendida como o quê? Mercado livre, cidadãos com direitos e interesses privados e o trabalho social. O que significa propriamente a reconfiguração da representação? Como vocês podem ter visto nos jornais e na TV, particularmente a partir da década de 70, meados dos anos 70, a ideia de crise entrou na moda. E falava-se em crise de praticamente tudo. Crise das ideologias, crise da política, crise dos partidos, ou, de forma mais escandalosa, talvez, do fim das ideologias, do fim do trabalho, do fim do estado de bem-estar. E a representação política, ou a democracia representativa, não foi a exceção. A partir de começo dos anos 80 e ao longo dos anos 80, começou a configurar-se um cenário que foi diagnosticado como um cenário de crise da representação política. E depois dos anos 70, a volatilidade eleitoral aumentou exponencialmente nos países do hemisfério norte, mas se comparado com os países do hemisfério sul, especificamente com a América Latina, essa volatilidade ainda é menor. Nossa volatilidade eleitoral nos países latino-americanos é excessivamente elevada. Na Europa, os diagnósticos foram consensualmente se deslocando para a ideia de que, de fato, os partidos de massas tinham perdido centralidade na Europa. Não existiam mais grandes partidos de massas na Europa, eles tinham perdido a força que tiveram no segundo pós-guerra e não pareciam existir elementos no horizonte para pensar que novos partidos de massas emergissem. A esse respeito, o Brasil tem uma história política particular, ele não encaixa no quadro histórico maior do diagnóstico das mudanças dos partidos políticos no mundo. O PT surge quando toda a literatura no mundo diz que não há mais partidos de massas, mas isso tem a ver com o timing político do Brasil. Mas o diagnóstico mais geral é que, de fato, esses partidos eles não mais estavam a organizar a política e organizar as preferências eleitorais da maior parte do eleitorado nos países do hemisfério norte. Há um outro espaço onde também é possível disputar a democracia e esse outro espaço remete à tendência que eu chamei aqui de pluralização da representação. Então, o que é a pluralização da representação? A primeira tendência, esse primeiro processo, é um processo que se circunscreve basicamente ao núcleo duro do sistema político, os partidos, as regras eleitorais.
A pluralização da representação, ela atenta para outros fenômenos que também estão a mudar a representação, embora eles não tenham merecido a atenção das pessoas que estudam a reconfiguração da representação ou a crise da representação. A pluralização da representação, ela pode ser definida como um processo que levou ou está a levar a uma pluralização dos atores da representação, a uma pluralização das funções da representação política e uma pluralização dos lugares ou do locus da representação política. Então, eu serei mais claro a respeito dessas três características. Por definição, na concepção mais restrita de democracia, a representação cabe aos partidos políticos. Eles, de fato, têm o monopólio da representação política dentro do sistema político. Para ser eleito e para se eleger, é preciso estar vinculado a um partido político ou se tornar partido político. Quando nós olhamos para o fenômeno de pluralização da representação, de fato são outros atores que estão a exercer funções de representação política, não vinculados a partidos políticos, não subordinados a partidos políticos. Se nós pensarmos em experiências de inovação democrática como os conselhos gestores de políticas, como as conferências, como o orçamento participativo, que são 3 gerações de inovação democrática no Brasil, vocês veem que lá dentro, de fato, há funções de representação política. Há uma pluralização das funções da representação. O modelo tradicional eleitoral da representação política diz para nós que a representação política desempenha 2 funções: produzir leis e controlar o executivo. Isso com variações, mas o papel do Congresso é ele controla o executivo, se é que consegue, e ele produz leis. E, obviamente, o locus da representação mudou, porque o locus tradicional da representação é o executivo no topo ou o legislativo. E nos partidos, nos regimes parlamentares, ambas as coisas coincidem. Essas formas novas de representação, elas de fato acontecem normalmente dentro do poder executivo. É na burocracia que se faz a representação. É em distintas instâncias do Estado incumbidas de tomar decisões diversas a respeito de determinadas políticas públicas. E os atores envolvidos nessa representação são atores que têm interesses claros nessas políticas ou que representam grupos sociais eventualmente afetados pelas decisões dessas políticas. Meu nome é Valentina Homem. O meu é Isabel Penoni. Nós somos diretoras do filme Abigail. Abigail foi casada com um importante indigenista brasileiro chamado Francisco Meirelles. Ela é mãe do Apoena Meirelles, que chegou a ser presidente da FUNAI. E ela viveu 8 anos com os Chavantes, ela participou